Olá a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero te convidar nesse dia a refletir comigo em 1 Coríntios capítulo de número 4, versículo de número 16, onde a palavra de Deus diz assim: Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Refletiremos nesse dia a respeito do tema Imitadores de Cristo. O apóstolo Paulo exorta a igreja de Corinto de forma didática, a exemplo de um pai com relação aos seus filhos. Podemos perceber que o propósito do apóstolo Paulo não era de expor aquela igreja à vergonha ou ao constrangimento, mas sim estimulá-los com brandura. Observando-se o contexto em que Paulo é motivado a escrever, podemos perceber que a igreja precisava corrigir alguns pontos, tais como o critério de julgar as pessoas, despojar-se da soberba e da vanglória, rever a questão da inversão de valores e observar, por meio das dificuldades enfrentadas por Paulo, a colocar em prática a resiliência. Essa carta ela nos leva a refletir que os filhos costumam imitar os seus pais, tanto nas coisas boas quanto nas coisas ruins. O termo imitadores significa literalmente mímicos. Paulo dá essa mesma demonstração à igreja que se encontra em Filipos. E nós podemos conferir isso na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 3, verso de número 17. Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. As crianças pequenas aprendem primeiro pelo exemplo e depois pela explicação. Isso nos leva a pensar a relevância desse assunto em um momento tão delicado, no qual, de forma constante, os nossos filhos estão aprendendo a manusear aparelhos celulares e outros equipamentos tecnológicos, sem uma rigorosa observação por parte de seus pais em relação ao conteúdo em que estão acessando. Paulo exortou a igreja de Corinto que o imitasse. É perceptível um desafio que fora lançado por meio do apóstolo. A pergunta que me faço é: somos referência de exemplo? O que os nossos filhos enxergam em nós? Paulo, ao escrever à igreja de Corinto, mostra que a sua vida tinha uma referência. E eu e você podemos observar essa referência ao nos deparar com a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, verso de número 1, onde Paulo diz assim: Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Se as nossas vidas estão pautadas nesse exemplo, hoje é o dia para que eu e você possamos prosseguir adiante, firmes nesse propósito. Mas, se a nossa vida não está pautada nesse exemplo, hoje também é o dia para mudar essa história. Decida, a partir de hoje, quem você quer imitar. E dessa forma, eu quero, nesse instante, te incentivar a seguir a exortação que João, na sua terceira carta, ele o faz. No capítulo de número 1, verso 11, João, o amado apóstolo, vai dizer assim: Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. E que eu e você possamos encontrar nesses exemplos, sem dúvida alguma, estímulos para que a partir de hoje nós possamos incentivar os nossos filhos, incentivar a próxima geração a ser os nossos imitadores. Contudo, a partir do momento em que a nossa referência venha a ser a mesma referência de Paulo, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe poderosamente.